Bom, eu vou começar aqui porque tem informações sobre o Luiz Castro. Já tem um vídeo no canal sobre essa situação. E basicamente o que nós temos é a direção do Grêmio, antes da partida do Grêmio contra o Juventude, na concentração, foi até uma pessoa da alta cúpula, foi até onde estavam os repórteres e disse: olha, a imprensa, ele reclamou abertamente, a imprensa está batendo demais no Luiz Castro. Uma hora serve, a outra não. Toda hora estão batendo nele. Disse que os dirigentes gostam muito do trabalho do treinador, que dá para ver a qualidade do trabalho no dia a dia, nos treinos, e falou: ele não vai ser demitido. Pode ter 10 jogos seguidos com derrotas que nós não iremos demitir o Luiz Castro. Bom, essa pessoa é da alta cúpula da direção gremista, falou isso para algumas pessoas importantes da imprensa, entre elas a Nicole Ovic, do canal do Bagé, que trabalha também no nosso Debate Raiz, no Debate da Sete, e essa pessoa foi muito clara, dizendo para a imprensa: o Luiz Castro não vai ser demitido. Como quem dissesse, e aí é uma tentativa do dirigente, eu não estou dizendo se é certo ou não, mas como se dissesse: parem de bater, que nós não vamos demitir o Luiz Castro. Não vai adiantar, Bruno. Pois é, JB, a gente tem informações assim sobre, inclusive o termo que foi utilizado no fim de semana. Tu pode até me ajudar, tá, JB? Eu não sei por que surgiu o termo racha sobre o assunto Grêmio antes do jogo contra o Juventude. Porque foi assim que foi tratado na entrevista coletiva, inclusive, né, pelo vice de futebol do Grêmio, o Antônio Dutra Júnior, que disse: olha, não tem racha no vestiário, né, a gente confia no Luiz Castro, os jogadores estão falando do Luiz Castro, falando bem no caso, né, e tinham dado várias entrevistas na zona mista. Eu até não sei por que surgiu o termo racha, viu, JB? Mas assim, apurando informações sobre isso, esse bastidor, né, de antes do jogo contra o Juventude, ele é muito importante, ele é muito enriquecedor para a gente entender o que está acontecendo no Grêmio hoje. E a gente tem outras informações de outras fontes. Quando a gente conversa com jogadores, com quem está perto dos jogadores, com quem transita no vestiário, com quem é de dentro do vestiário, que a gente entende. Por exemplo, vou colocar um tema aqui, tá? Que eu ouvi pelo menos. A questão da folga, né? Que virou ali um assunto, porque os jogadores o grupo estaria insatisfeito com algumas coisas. O que eu ouvi sobre isso é: olha, tem um grupo de quase 40 jogadores. É inevitável que alguém fique insatisfeito porque queria ter uma folga. E até aquele momento, até vai lá, o jogo contra o São Paulo, né? Os jogadores tinham tido um dia de folga só. E aí o Grêmio, no reajuste ali, direção, comissão técnica, elenco, todo mundo, teve uma outra folga depois do jogo contra o São Paulo. Mas, assim, o que eu ouvi, JB, até então sobre tudo isso é que o Luiz Castro, ele sim tem respaldo da direção. E assim, não é aquela história de o treinador tá prestigiado e aí é que ele começa a cair. Não, o Grêmio mantém esse discurso: olha, o trabalho vai dar certo. O trabalho vai render frutos. O Luiz Castro é o treinador do Grêmio. Até porque, né, JB? Vamos lá, o Luiz Castro ele saiu de um período que ele estava sem clube, é bem verdade, mas de uma possibilidade interessante de mercado, depois de ter treinado o Cristiano Ronaldo, e ele assinou um contrato de 2 anos com o Grêmio. Não foi uma operação fácil de o Grêmio concretizar, e eu tenho certeza que não seria uma operação fácil caso o Grêmio quisesse quebrar. E esse contrato que tu falas de 2 anos, ele é muito mais do que não é fácil de quebrar. É um contrato com uma cláusula de rescisão que, se ele for demitido, o Grêmio tem que pagar todo o contrato para o Luiz Castro. Os 10 meses que restam de 26 e mais todo 2027. Tem que fazer a conta direitinho, porque tem férias, 13º nessa história, mas o que me passaram esse valor seria maior de 40 milhões de reais, não chega a 50 milhões de reais, mas é mais perto dos 50 do que dos 40. Tu É um entendeu? Nardoni. É uma grande quantia. É um É um grande Nardoni, ô jogador JB. contratado. É um grande jogador contratado que tu deixaria, que tu rasgaria se mandasse embora. Até por isso, o Grêmio não cogita colocá-lo ou mandá-lo embora. Eu tenho mais algumas informações que não saiu num vídeo, eu vou fazer depois um vídeo específico sobre isso, que eu recebi. Depois do jogo contra o Juventude, na roda, um importante dirigente gremista, vou dizer o nome aqui, foi o Paulo Pelaipe,
me bateram o seguinte, olha, o Pelaip falou na roda com os jogadores, ele não disse essas palavras, mas quem estava no vestiário entendeu com essas palavras, tá? Estou falando de jogador que entendeu assim. Que o Pelaip foi no vestiário dizendo, gente, o Luiz Castro é o nosso treinador. Vocês precisam entender e aceitar as ideias dele. E este é o nosso treinador, a gente vai estar fechado com o Luiz Castro e nós vamos ficar com ele. Então, basicamente, o discurso da direção no bastidor, no off, antes da bola rolar lá na concentração para os repórteres é esse. Não adianta a imprensa bater que o Luiz Castro não vai sair. O presidente chegou a dizer, os jogadores precisam, ele falou na zona mista da arena, os jogadores precisam internalizar o jeito do Luiz Castro jogar. E aqui eu tô dando uma informação dessa fala do Pelaip na roda para os jogadores, que foi entendida por alguns dos jogadores como, ele está dizendo muito claro, o Luiz Castro é o nosso técnico, nós estamos fechados com ele. Ele não falou exatamente nessas palavras, mas foi nesse sentido, como se quisesse dizer para os caras, olha, a gente sabe que vocês não estão jogando bem, mas não adianta nem cogitar uma saída, porque isso não vai acontecer. E o motivo dessa saída não acontecer, entre outras coisas, é porque a direção acredita, e eu não estou dizendo que tenha que desacreditar, mas que a direção acredita no trabalho, mas também tem a multa. A multa ela é impagável. Olha, nem com a ajuda de Celso Rigo, eu imagino que o Grêmio pagaria 40 e tantos milhões de reais para demitir um treinador, Bruno. E aí, JB, ainda a respeito disso, tá? Eu vou fazer assim um apanhado de algumas informações que a gente recebeu antes até desse jogo contra o Juventude e o jogo contra o São Paulo. O Grêmio sempre tratou o trabalho do Luiz Castro, mesmo vá lá na segunda quinzena de fevereiro, que a gente está começando agora, mas na primeira quinzena de fevereiro, como um trabalho em estágio inicial. Um trabalho de longo prazo que está num estágio inicial. É assim que o Grêmio, pelo menos até uma semana, o Grêmio via dessa forma. Tá? Então, o Grêmio entende que o Luiz Castro precisa de tempo, que os jogadores, sim, precisam se adaptar às ideias, internalizar as ideias, como disse o presidente Odorico Roman, mas o Grêmio também entende que existe uma mudança de consumo de futebol nesse início de ano de 2026, que muda também até mesmo a pressão em cima do Luiz Castro. E o Luiz Castro também tem conhecimento disso. E também comunga dessa visão. O Luiz Castro também tem esse entendimento de que futebol, JB, quarta e domingo, jogo decisivo do Gauchão, jogo de mata do Gauchão, e aí começa o Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro também é importante, e aí chega jogador, e aí tem que sair jogador, e aí muda o esquema. Tudo isso, essa velocidade em que o Grêmio e os outros times no geral, né, tem que dar resposta semanalmente, né, nos jogos, nos compromissos da semana, é algo que o Grêmio entende, e o Luiz Castro também, que afeta em como o ambiente do futebol, a imprensa, a torcida, avaliam o trabalho mais para cima ou mais para baixo. Então o que o Grêmio está tentando fazer nesse momento é ficar equilibrado em relação a isso. Tentar manter o centro para ou não passar demais e destruir o trabalho do Luiz Castro com 2 meses e ter que pagar aí a multa, como a gente está mencionando, e não é um dos principais fatores, né? Mais do que isso. O Grêmio defende o conceito do Luiz Castro, mas também o Grêmio não exaltar muito quando tem bons momentos, por entender que essas oscilações, até certo ponto, elas vão acontecer, e o Dutra falou lá depois do jogo contra o São Paulo, né? O termo aceitáveis, elas até são de certa forma aceitáveis, mas que o Grêmio precisa dar mostras de evolução. Eu diria que o arrazoado, pelo menos até semana passada, do ambiente do Grêmio era esse em relação a isso. E parece que continua com essas tuas informações. Né? Então, a informação que eu tenho sobre o Luiz Castro, vinda do vestiário, o Luiz Castro sempre foi um cara de boas ideias e que os jogadores entendem as ideias dele, gostam dessas ideias de execução de jogo na sua grande maioria. É aquela história que tu falaste, tem 40 jogadores, é óbvio que tu não consegue falar com todos, mas tu vai somando uma outra situação. Tem algumas questões pontuais, o Edenilson não gostou de sair no intervalo do jogo contra o São Paulo no Morumbi. Claramente, isso é verídico, ele obviamente entendeu que ali ficou uma coisa ruim para ele. Mas até me dizem e me falam abertamente, Luiz Castro é um cara que não leva pro coração
coração. Ah, o Edenilson foi mal, ele não faz por mal, ele não odeia o Edenilson, ele só diz, ó, Edenilson, não tá legal, erramos a estratégia, pra mim, pra ti não tá bom, vou te tirar, vou colocar outro jogador, e se o Edenilson na sexta, isso foi na quarta, na quinta-feira treinar bem, ele achar que tem que colocar no final de semana, ele coloca. Ele é um cara muito... Só que é verdade que até o Grenal ele tinha uma ideia de jogo, tava fechado com o Cristaldo, até o Grenal ele tava fechado com o Thiaguinho e Arthur e achava que ia dar pra jogar, e o Grenal foi uma pancada muito forte, e ele a partir do Grenal começa a mudar vários dos seus conceitos. Começa a imaginar que precisa jogar com mais volantes, precisa imaginar que precisa jogar de uma maneira diferente, talvez sem um meia, e aí as coisas mudam bastante. E essa linha de corte no Grenal, ela foi sentida por quem estava no bastidor gremista, que até o Clássico era um pensamento, depois do Clássico a pancada de ver o Grêmio não conseguindo jogar bem, deu uma boa desestabilizada nesse jeito de pensar, e por isso as mudanças constantes de Cristaldo de titular a nem concentrar, Edenilson passa a ter mais protagonismo e aí quando dá errado sai, o Thiaguinho sequer voltou até agora. Bom, ele tá achando. O que me disseram também é o seguinte: já falamos aqui abertamente, a direção não vai demiti-lo, não tem chance, por dois motivos. Porque acha que o trabalho é bom e porque parte mais dos jogadores aceitarem, conseguirem executar, na verdade, o que está fazendo o Luiz Castro. Mas agora o que me falam é, precisa de um lateral direito, porque tá vazando a linha por aquele lateral direito. Antes o que se dizia era, olha, acha-se que os dois volantes, que ainda nem estrearam, vão estrear dia 25 contra o Atlético Mineiro na Arena, eles vão dar uma estabilizada no sistema defensivo, ponto. Mas ainda precisa, para melhorar a linha defensiva, para não ter um lateral que sempre peca na linha defensiva, como foi o último gol, o Grêmio precisa de um lateral direito. Mas tá bem difícil de achar e tá bem complexa essa situação.